André, ator, né? Hoje representa o cemitério. Tá disparando aqui o aparelho, ó. André aí foi ator, trabalhou no Pica-Pau Amarelo, né? O primeiro lá, né? Na época lá, que é de Taubaté, né? Taubaté. Que hoje tá lá, hoje virou um museu lá, né? Virou um museu. O Saci Pererê do Pica-Pau Amarelo hoje, ó, em pessoa. 50... na revista Itaú Cultural? 57 anos. 57, né? E na revista Itaú Cultural, o rapaz fez o Bressani, fez uma matéria daqui. Ele colocou lá o título. Você vai dar um toque na nossa cabeça até hoje, hein? O Saci que virou administrador. Olha. O Saci Pererê do antigo Pica-Pau Amarelo é administrador do cemitério Colônia. Colonial? Colônia. Onde eu oro todo dia de manhã, né? Todo dia eu oro aqui, buscando a luz divina, que é importante. O aparelho da pico, licença. A gente tem um aparelho, André, uma ferramenta mecânica, ela é indígena, chama marreco. Quando a gente não tem contato espiritual, nada faz portal em certos lugares para poder ter contato, a gente usa ela para poder chamar o espírito. Ele vem em questão de segundos, igual. Tem duas aldeias aqui. Tem? Na região. A gente não conhece essas aldeias indígenas, eu era louco pra ir nessas aldeias. Então, quando você quiser, pode vir. Eu, quando era moleque, minha tia morava aqui em cima, em Parelheiros. Eu sempre gostei de cemitério, a vida toda assim. Eu nasci e pensei em cemitério. Meu avô foi baleado, morreu. Eu tinha 8 anos de idade. O cara foi roubar o botequinho dele, deu 3 tiros de bala dum-dum, deu hemorragia e morreu. E aí o corpo era velado em casa, na sala. Eu ficava admirando ele morto no cemitério, no caixão. E ele foi enterrado no cemitério São Luís, então em 1983, tinha 8 anos, estou com 46 anos hoje. Então isso aí tá na minha cabeça até hoje. Hoje eu entro no cemitério de noite, meia-noite, 1 hora da manhã, sem medo, sem correr, sem preocupar com vulto, sem se preocupar. Eu no cemitério São Luís dei muito nóia, né? Esses dias até falei nós tava filmando, eu falei assim, passou 2 casalzinhos, falei, olha lá o casalzinho zumbi aí passando. Aí eu falei, ô jovem, boa noite, daí conversa e tudo, dá uma atenção pra eles, pra quê? Não achar que a gente tá lá aprontando, fazendo coisa. Com autorização do administrador também do cemitério São Luís, gente fina. Então, que assim, eu gosto de vir, respeito muito, mexo com os mortos, eu faço a necromancia, invoco esses mortos aí para poder conversar. Se eles não estiverem no plano umbral, eles estiverem no plano da gente, eles vêm até a gente e acabam conversando com a gente. Fala nome, dá um pouco de história e você vai investigar e descobre que é isso mesmo. Ó, tá dando pico. Eles, ó, tanto esse aparelho e tanto esse aqui. Esse aqui quer segurar? Quer acompanhar também? Ele, quando ele chega, ele tá dando pico no verde. Na mão do André ele tá travado. O André já anda com os mortos. Então, aqui, ó, te contar um pouco da história. Aqui é a parte que vieram os alemães. Isso, os promessa de trabalho, os imigrantes descendentes. Por isso que o nome do bairro é Colônia, porque é a época que os alemães vieram com promessa de trabalho pelo governo Dom Pedro II, se instalaram aqui no bairro. Daqui começou a desbravar para a Grande São Paulo. Então eles vieram pela Serra do Mar, que está aqui nas nossas costas, vieram por lá, pelo barco chamado Galera, que até é um barco que tá fazer. O André está contando pra gente, pessoal. Essa história é que o André é um dos fundadores aqui do reinício do cemitério, que ele foi desativado, ele foi parado um tempo e depois reativou de novo, né, André? Isso. Aí o André é o fundador
da reinauguração de novo, né? É um cara que é ator, fez ele fez o Saci Pererê no Sítio Pica-Pau Amarelo, né? Tá com uma idade já. O cara tem 57 anos, mas parece que tem 42. Tá novão, né não? Obrigado. Já é avô também? Já. Ó, já é avô, já tem uma família. Construiu uma família. Administrador do cemitério. O cara, gente fina, deu uma atenção pra gente. Obrigado. Conhecemos ele hoje, pessoal. Não tá nada montado, é tudo real aqui. Esse aparelho tá disparando direto. Do André também tá disparando, porque nós está num ambiente que, como o André acabou de falar, que os primeiros que está enterrado aqui são os alemães, os colonos, né, também, né? Isso. Ele conhece bem a história, descendente. Então, vai dar pico. E a história dele é surreal. Então eles vieram pela Serra do Mar. Esse cemitério ficou fechado durante 30 anos, de 1970 até 2000, onde em 2000 iniciaram as obras através da Associação Cemitério dos Protestantes, que é o grupo que hoje é o grupo ASEMPRO, a sigla que se denomina Associação Cemitério dos Protestantes, a qual Enciclopédia é o André, mano, enciclopédia. A qual a empresa que hoje administra esse espaço, que é mantenedora desse espaço. E daí surgiu a Associação Cívica Colônia Alemã, que a sigla é ACA, que é a mantenedora dessa parte histórica, devido os alemães terem a posse, né, desse espaço. Aqui embaixo, o único túmulo que tem um registro, depois nós vamos lá, vamos filmar lá, que é de 1808, a lápide lá tem registrado 1808 a 1888, a família Weim, família Zillig. Então nós vamos depois lá visitar. A capela, ela é preservada, é da época. O portão também é preservado. Os bancos são colocados novos. Aquilo lá é a data Do ano. Do ano fundado. 1829. Esse muro aqui conta essa história que eles dividiam, né, os protestantes dos católicos. Quando nós viemos aqui para atuar nessa parte de cima, tinha alguns túmulos ainda construídos dessa forma, dessa mesma espécie, como catatumbo, mas tinham poucos. Nós tivemos autorização pelo serviço funerário de demolir e colocar estilo jardim, que atualmente hoje a maioria dos cemitérios são estilo jardim. Então dividiam, né, os católicos dos protestantes. O sepultamento era feito em dialeto, não se falava o alemão aqui nessa região, como é a língua alemã nativa, pura, era em dialeto. Na administração temos um Pai Nosso em dialeto, uma oração do Pai Nosso em alemão em dialeto, muito interessante. E nós estamos aqui nesse espaço, é um espaço que a associação conseguiu manter, não iriam manter, na época queriam construir prédios aqui, mas o Grupo ASEMPRO conseguiu preservar junto com investidores, empresários, descendentes, a Associação Cívica também, conseguiu manter esse espaço. E é isso, estamos abertos aí para perguntas, nosso amigo aqui. É isso aí. Então, o André é um conhecedor, enciclopédia do cemitério, né? É um ator, já falei várias vezes aí, como ele já passou, né? Vou ficar repetindo, mas o cara tem tudo na cabeça. Tudo que a gente estudou na internet, fomos pesquisar, podia até entrar em contradições em várias informações aí, ele já tem do primeiro ao final até mais, sem erro, sem que novidade. eu falei, né? Muito interessante, né, Ticano? Eu estou dentro do processo desde quando eles começaram as obras aqui. Em 2000 começaram a fazer. E parece ser pesquisa. isso, você ama fazer isso agora, né? Porque parece, você sente, né? né? Dá pra se sentir um negócio bem organizado. O cara bem arrumadinho também, né? O estilo do cara, né? Não é um... Eu me dediquei mesmo. Ele... Fui estudar alemão na Olha, USP. olha. Justamente por isso eu me familiarizei com o idioma, com a cultura. Bilíngue, o cara é bilíngue já, hein? E um idioma meio... Langsam wird sprechen Deutsch. Nossa, que top, hein? Eu fui estudar, fui pesquisar. Nem você comentou, eu faço porque eu amo. Eu sinto aqui o cemitério como se fosse a minha casa. Eu faço com amor, eu gosto de estar aqui. Isso, ele conserva. Amo essa cultura. Eu garanto para vocês, pessoal de casa também, que até os espíritos desencarnados, das pessoas desencarnadas, alguns que já foi pro seu reino de luz, para um outro spa, para outra energia, outro plano, por causa do tempo, alguns que não foi, estão ainda aí. Acho que eles têm muito respeito ao André, o André é muito respeito a eles. Muito. Eles sentem um conforto e ainda um cara que administra e zela pelo ambiente.
e cuida, eu acho assim, qualquer um que morrer e achar que o cemitério não é ruim aqui, eu não sei, nunca morri, mas é um ambiente sossegado, Agradável. um ambiente agradável, um ambiente de paz. Não vou falar assim que é uma praça, é um parque. Não, é um local de descanso onde tem história, onde dá pra você meditar, onde dá pra você repensar, onde dá pra você, quando você colocar sua mente para ficar pensando, essas ideias que você começa a construir, os próprios espíritos contribuem para você. O próprio espírito dá uma passagem para você, porque os caras viveram aqui na Terra. Os caras vieram de outros países também, são imigrantes. Então os caras tentaram construir alguma coisa para eles, e aí faleceram e ganhou isso aí pelo Dom Pedro I, doou o terreno, construiu o cemitério. Sabe o que eu costumo falar? Que aqui é onde tudo começa. É onde começa, muitos tudo reencarnaram, começa, né? Vários projetos sociais começaram aqui nesse cemitério. Tem história. A metalurgia, processo de industrialização da metalúrgica, começou aqui através dos Hessel. Tem os Hessels ali. Ah, é? Começou aqui. O que a Grande São Paulo hoje é de metalúrgica, esse boom empresarial, começou aqui. Aqui devia ser um município, né? Devia ser um município, né? Começou aqui. Porque tem uma história, tem uma fundação, tem um conhecimento. Ó, Dom Pedro I passou por aqui. Dom Pedro I construiu isso aqui. Então as pessoas falam, quem descobriu o Brasil, aí o cara vai lá na história, Dom Pedro II, Dom Pedro I, cada um tem uma história, tem lá em Santos, na Estrada da Velha, tudo tem uma história. Isso é uma história. É uma história que pessoas pensam que vai atrás de outras coisas, vai em museu. O próprio cemitério é um museu. É um museu. Aqui é um museu. É um museu vivo. É um museu vivo, contando a história dos mortos. É isso aí. Né? Vamos lá ver o túmulo. Vamos lá. Tem registro. E aqui tem uma curiosidade. Tem um João da Silva, sepultado aqui. Tem um João da Silva. E tem na lápide dele marcado, saudade do seu Protec. Só o ano, 73 anos. E como o André já é um dos fundadores aqui do cemitério, ele conhece de ponta a ponta todos. E todo mundo está enterrado aqui tem uma história, ele conhece a história de cada um. Então isso é bom pra gente, isso é bom pra vocês aí de casa, Legal. Seguidores da gente. Esse aqui virou nosso parceiro, ó. K2 disparando na mão dele. Eu aqui, ó, chega no vermelho, certo? Tem que controlar. Da Jéssica lá do outro lado, que ela tá afastada da gente, tá fazendo turismo aí no cemitério, também tá chegando no pico lá. E o do André travou. E aí então, pessoal, o cara é o cara certo, mas acertou na lata. Quem vem buscar, né? 1808 a 1888, Zilis, Feynman. Aí, a escrita era diferente. A escrita deles, ó, você pode ver que eles têm 2 S no nascido, né? 2 L, E tem um S no falecido, né? 2 L no ele. Então, o setembro dele, ó, você vê o pessoal entender como são alemães, né, André? Sim. Então, eles não tinham... E outra curiosidade também na questão dos sobrenomes. Pai espanhol, é da família espanhol, sou espanhol. Minha bisavó nasceu em Málaga, na Espanha. Veio pro Brasil em 1804. Chegou aqui no Brasil, no Porto de Santos. Minha bisavó. Casou 3 vezes. Na questão desse sobrenome, Heimberg. Então a pronúncia é Heimberg. Heimberg. Gottfried. Aqui tem Perto de Santa Marta tem vários tem. Gottfried. Isso. Só que se olhar as vários escritas, tem G-O-L-S-F, Helfstein também. Era a forma que um historiador veio aqui e comentou, tô falando também por informações de historiadores. Sim. Historiador já veio aqui também? Já. Ó, historiador, viu, Ticano? Que era Já conforme... veio pesquisar aqui. Várias pessoas vieram. Que era conforme eles entendiam no cartório. E aí ele escrevia conforme ouvia a Helfstein. Aí acho que é assim. Ele traduzia Heimberg. conforme ele escrevia, Escrevia conforme a conforme tradução entendia. dele. Ó, Jéssica, já percebeu aqui, ó, já reparou aqui, as letras eles são diferenciadas. O falecido é com S, o nascido é com 2 S. Eu vi. Que é alemão. Vamos ver a exposição das cruzes. Aqui também tem uma história. Nós fizemos essa exposição aqui. Domingos, olha, não é Domingos. Fizemos essa exposição de cruzes, porque na época quando nós reabrimos, essas cruzes estavam ali dentro, naquele quartinho ali de tijolinho de barro.
Então nós não sabíamos aonde colocar as cruzes nos túmulos, porque não tinha identificação nos túmulos. Então a gente ia pegar essa cruz aqui, Ana Isabel Helfstein. A gente não sabia onde estava. Aí o que resolvemos fazer? A diretoria colocou expondo na parede. Fazendo uma exposição. E colocou ali, fazendo uma exposição, e colocamos na capela, depois você pode filmar lá, a história dessas cruzes. Da onde elas vinham. Falecida tem 2 L, né? Isso. Ela morreu nova. Ela morreu. Não, morreu já com uma idade um pouquinho avançada. A maioria dos que estão aqui sepultados morreram novos, porque na época o frio aqui era muito mais intenso do que é hoje. Então muitos faleceram, nós temos alguns óbitos lá em cima, pneumonia, muitos óbitos com pneumonia. E esse túmulo, por que ele é de costa para aqueles outros lá? Os túmulos estão tudo de costa, é? A gente entender, porque se você vem, eles estão tudo de costa, já percebeu, Ticano? Um alemão também do Instituto Mark Staden que fez essa observação. E eles construíram de costas, que é o que ele comentou, onde põe o sol, o pôr do sol. Ah, é o sentido. Então eles ficavam olhando o pôr do sol. Então tem aquela história que você também coloca a cama para rua, para dormir, e fala assim, não pode colocar a cama de para rua, porque quem dorme para rua, pé para rua, é morto. Já ouviu falar isso aí? Que os pais, os antigos, têm esse costume, esses hábitos tradição. de falar, a tradição de... Ah, a sua cama tá com as pernas para rua, não pode fazer isso. Tá chamando a morte. Tá chamando a morte. É tanto que a minha cama, o pé é pra rua, porque você já viu lá, né? Pé pra rua. E a cama deles são de costa, eles dormem de costa, a cama deles são de costa. Só a minha é pra rua. E minha mãe, meus antigos avós tinham esse costume de falar que não podia colocar a cama virada pra rua porque tá chamando a morte. E aí eu entendi o pôr do sol e ele tá com o túmulo virado pra cá. E os de lá, se você observar, tá virado pra cá. Tá virado pra cá. Aqui onde nasce o sol. Então, Bora quando ver o João da Silva. O sol nasce, ele vai refletir em cima dos túmulos, né, meu? É isso aí. Então o raio do sol garante uma energia no plano espiritual deles, né? Vamos ver o João da Silva? João da Silva. Ó, nós já tá com a enciclopédia viva, gente. Pegamos logo os caras, né? Mais vezes que tá aí, As pessoas que estão aqui, todos têm um legado, têm uma história. Que fizeram hoje o que nós usufruímos. Puta Se mesmo. não fossem eles, a gente não estaria usufruindo do que é São Paulo hoje. Conhecimento, né? Conhecimento. E esse trabalho que eu desenvolvo através do poder de Deus, ter dado essa graça de eu estar aqui, Puta merda. é dedicação. É o Dedicação. que vocês estão fazendo, se dedicando a uma história, deixando que isso não morra, que é o que é o mais importante. Os próprios descendentes, as próprias pessoas que têm raiz aqui no bairro, não se interessam o quanto a gente está se interessando em manter uma história, em dar continuidade a uma história, porque se a gente não fizer isso, você acaba. Já acaba. Você acaba. Então esse aqui é o túmulo do João da Silva, como eu te falei, ó. A lápide é diferente, ela tem um arco. E é interessante a história dessa lápide aqui, ó, porque ó, saudade do seu protector. Então quem é esse João da Silva? Quem é esse protector? Aqui só tem a idade, né, 73 anos, com 2 N's. Então só tem a idade dele, não tem o ano que ele faleceu. Esse protector, um amigo meu veio aqui e falou que naquela época usava muito esse termo de protector como um pai, um adotivo. Então de repente foi uma pessoa que adotou ele, foi muito importante na caminhada nessa história que Um vieram fiel pra cá. escudeiro, né? Um cara Com que certeza. deu o conhecimento da vida pra ele, né? Que deve ter abraçado eles, porque eles vieram para a Serra do Mar, não tinha trabalho, não conhecia ninguém. Era tipo uma aldeia alemã aqui. Eles saíram daqui para desbravar São Paulo. Sim. Ia Por para isso que Varginha para trocar as coisas. Dom Pedro vinha a cavalo, né? Pra Isso. cá, né? O meu chefe que viveu a Segunda Guerra, o Franz Schmidt, ele vinha para cá de bicicleta. O chefe dele era alemão. É alemão. Tá É vivo alemão. ainda. Era, não é? Tá vivo? Tá vivo. Nós vai poder conhecer Inclusive ele um nós dia? vamos marcar para você entrevistar ele. Aí, pessoal. Seu Franz, ele Vamos tem conhecer, história ó, Jessica, conhecer o fantástica. chefe dele que é o alemão aí. fantástica. Meu. Ele vinha para cá de bicicleta. Eu fiquei feliz pra caramba, viu? Mas tô aí, tudo na vida é uma aprovação e uma passagem, né? Um aprendizado. É um aprendizado. E aí, tá a história do nosso amigo, né?
que ele não tem a época que morreu, a época que nasceu, mas só tem que sabe que ele morreu com 73 anos, né? Ele foi criado por uma pessoa muito boa de coração e hoje ele tem aqui o túmulo dele, o cantinho dele, com formato de Cruzeiro. uma cruzeiro, né? Parece um portal, para mim é conhecido como um portal esse tipo de formato, mas ele que seja merecedor, né? No túmulo dele, ele acho que ele mereceu, né? Para estar aqui, né? Isso aí. Isso aí. Aqui também não tem nome. Cuidado com pisar. Esse túmulo já tá de costa para lá, né? De novo, né? Todo. Esse já não tá. Por que esse aqui A é maioria, diferente, pessoal? Ó, agora presta atenção. Isso o André não explicou. Todos estão de para lá. O único que não tá de costa para a mesma sequência é o do rapaz aqui. Já percebeu, Jéssica? E aquele ali também. Não, ele é o único, não, dessa sequência aqui, é o único que tá de costa para lá. Os outros não, os outros estão de costa para lá. Já percebeu? O João da Silva, eu esqueci rapidinho, o Dom da Silva tá com uma sequência diferenciada aqui, ó. É porque ele era diferente. Ele era diferente, ele era uma pessoa. Era uma Agora pessoa conta uma coisa pra mim. André, aparentemente, ele não dá energia aqui, certo? Ele não dá Dá energia. sim, olha a mão dele. Ah, dá energia. Deixa eu ver aqui. Ele tá travado. João da Silva. João da Silva tá conversando com a gente aqui, ó. Não é truque não, pessoal. O João da Silva, ele é um rapaz de cor. E o João da Silva é um cara de cor, era um cara forte, tá mostrando aqui pra mim que é um cara forte, um cara trabalhador, esforçado, o tempo todo não negava de trabalhar e dedicado a ajudar as pessoas. Mas ele não tinha, na simplicidade ele não tinha condições financeiras. Ele ajudava na mão de obra, na boa vontade dele. Comia pra caramba, como ele tá falando aqui, ó. O pessoal tá travado no amarelo porque ele tá presente aqui se manifestando. É um pouco que eu tô conhecendo dele aqui agora. Um pouco que ele tá passando pra mim aqui. Pergunta pra ele. O André é um cara que conhece um pouco da história, tá acompanhando isso aí. Mas você quer falar alguma coisa, João da Silva? Quer se manifestar? O André que deu essa permissão. O que eu perguntei, ele tá perguntando. Se você quiser manifestar assim, quer começar, destaca o aparelho com a gente aqui, ó. Isso. Dá mais um pico pra mim aqui, ó. Isso, ó. Olha lá. Dá outro pico. Chega no amarelo pra mim aqui, João da Silva. Isso. Então, ó, esse contato que você tá tendo comigo no meu K2, ô João, o que acontece? Esse contato é mostrar pro pessoal de casa que você tá aqui vivo em morte, ou o que seja, ou manifestando naturalmente como um espírito bom, de coração. Contei um pouco da sua história que você passou para mim, e o que eu falei é verdade. Dá um pico para mim no verde aqui, João, para ver se isso é verdade, se eu não estiver inventando história. Faz favor. Você está entendendo que a gente já vem com... Pai, ele tava sentado aí. Isso. João, Tava sentado pessoal, o espírito desses Ele lugares não tá, aqui, nesse lugar, entende que a gente tem uma pessoa que acompanha. E como vocês são espírito convivente com o André, então vocês entendem que a gente não vem na maldade, a gente vem na boa intenção. Contar um pouco de história. É isso, André? João. Chega no amarelo pra mim se você entendeu o que eu falei. Posso colocar um pouco da sua lápide? Isso. Chega no amarelo. Vai travar no amarelo. Certo? A energia, ela favorece. Por quê? A cabeça do João tá aqui, certo? Então, quer dizer, tudo que tem na memória, tudo que tem o sentido da vida que ele teve aqui, tá aqui, né? Então, tá bom. Valeu, obrigado pela atenção e até a próxima. Pode ligar isso aí. Aí você liga, tem um controle disso. Pode ir, aí ele aumenta um pouquinho a potência. Legal, o João da Silva falou com a gente. Muito importante. Porém, o aparelho trava, né? Tava travado, tá travado o tempo todo, mas esse daqui também trava. Agora o André tem mais alguma coisa pra nós? Nós conversar pra cá, não falta até saliva na boca, né, André? Não, aqui essa parte, né, que eu comentei, a capela é preservada, da época, o piso. Esse portão, André? Esse portão eu vou te mostrar uma foto lá em cima dele. Tá. Ele não tinha nem asfalto aqui. E é o mesmo portão. É o primeiro portão. Então o primeiro portão, os outros fizeram pro... Vou te mostrar uma foto, igual você fez a comprovação ali da
manifestação do Espírito O Santo. João, ele se falou um pouco da... Vou te mostrar a foto desse portão. É? Eu não tinha nem asfalto aqui. E até tem uma brincadeira que a gente faz que já existia pichador na época. Pichador? É, que o muro que tá. A foto tá escrito em carvão os nomes assim. Ah, os caras... que doido. Então, aí, esses aqui, na porta, como ficou no portão, eles... Tá tudo na época da inauguração, Olha né? só o seu conduz, tá no vermelho. Tá no vermelho. Eu acho que os espíritos desse cemitério aqui, isso aqui parece um casal, né? Porque tem dois Uma túmulos família, só, né? uma família, né? Mas aí aqui não tem uma história desse aqui? Não tem porque é igual alguns túmulos não tem registro. Então não tem tanto quanto nós quando foi reinaugurar, reabrir, quando foi buscar o acervo no museu, só tinha alguns óbitos Olha, registrados. o acervo no museu ficou guardado para... Alguns óbitos, Alguns nem óbitos. todos, porque quem cuidava não teve o mesmo carinho que a associação teve de cuidar do acervo, preservar. Então esses se interessar. 90 eram o acervo? Esses 90? Tem uma história dos 90 mortos enterrados até hoje? Não, até hoje você falou tem mais. Tem 230. Tem 230. Nessa parte aqui são 230. 230 nessa área aqui. 90 deve ter sido o que eles acharam registrado. Registrado. E esses Tem alguns óbitos lá em cima, mas não são detalhados igual é a zona 2. Aqui é dividido por zona. Aqui nós estamos na zona 1, patrimônio histórico. Zona 2 é a parte jardim. A zona 3 é a parte que está sendo criada. Então, a zona 1 a gente tem alguns óbitos. Nós conseguimos resgatar quando foi inaugurado. Na zona 2 temos todos os registros. Caderno, livro. A um localizado. você tem livro desse da São aqui? Não. A 1 a gente tem alguns óbitos, como eu falei. Ah, você tem alguns óbitos. Por ter interesse, o que eu fiz? Um dia inspirado, separei por sobrenomes. Então separei os Heimberg, Helfstein, Goldfried, Rockenbach. Já teve alguma nazista enterrada aqui? Então, eles procuram muito judeus. Nazista nunca teve essa preocupação. Judeus Judeu também não tem. Os judeus eles foi vítima dos nazistas, né? Não tem judeu, não tem nazista. Aqui tem muito aquele povo que veio com promessa de trabalho, né? Que foi o que o governo do Brasil fez na época. Por isso que os alemães vieram para o Brasil pela Serra do Mar, porque foi, voltando um pouco da história deles, vieram pela Serra do Mar para se instalar aqui com promessa de trabalho pelo governo. E é Dom Pedro II, não o primeiro. Vieram para cá. O primeiro construiu. O segundo que veio com esse trabalho de dar oportunidade. Assinaram termos, acordos, só que o governo do Brasil não cumpriu. Por isso que hoje, se você andar pela região, tem muita chácara, muita propriedade que o governo, por não ter conseguido dar mão de trabalho para eles se manterem, retribuíram com terras. Tem muito sítio por aí, propriedade alemã. Então, mas aqui ainda moram imigrantes ainda. Sim. Bastante Nós fizemos um imigrantes. evento, uma época, que reunimos 60 famílias 60 famílias. de imigrantes. Eu tenho a lista. de Uma geração todos. gigante ainda. Ainda é. Muito da hora, né? Mas bem reclusa. Aqui só vem visitação com número expressivo antes Covid, finados. Aqui lota dos descendentes, tudo. Mas fora isso é o que você está vendo. Ou quando tem um sepultamento. Então, E aqui sepulta assim, não é diário mais. Lá no cemitério de São Luís o cara foi sepulta 25 a 30 por porque dia. lá é público, né? É. Então aqui é particular. Aqui é particular? É que eu vi a placa e achei que era municipal. Puta. A placa foi devido à autorização para construção. E tem que passar pelo crivo do serviço funerário do município. Legal. Então é vinculado ao município, mas é particular. Aí é uma empresa que É administra o grupo Assempro. o grupo Acempo, né? Que Pessoal que não tem administra. conhecimento. Como o André é funcionário deles, então passa pra gente isso aí. Então, pessoal, a gente tá com uma autorização um cara especial, certo? A gente não invadiu o cara especial aqui pra gente e pra todos aí que vai conhecer o André um pouco pelo canal da gente, quiser vir visitar. Se alguém tem interesse, até os outros canais de YouTube aí, aqui não é brincadeira, certo? Eu quero que vocês venham aqui, conhecer o cara, conversar, ele ensinar, porque ele tem uma boa vontade para ajudar a gente, mostrar pra gente aí. Acho que precisa isso, né? Por que as pessoas criaram muito esse tabu da morte
e várias histórias É um a respeito mistério, da morte. né, André? É um Por mistério. quê? A morte é um mistério, As né? pessoas mas é um mistério que pode ser estudado, que nem vocês fazem. Tudo na vida, se você busca o conhecer, se inteirar, você descobre. Tem até um ditado que diz, quem procura acha, né? Interromper pra você. O João tá falando que morreu de... O João da Silva morreu, falou que morreu de infarto. Aí. O coração parou. Não morreu de doença nenhuma, disse que infartou. Isso que ele passou pra mim agora. Ele tá em pé ali observando a gente. Muito orgulhoso de você. Ele é um... Na verdade, gente, como eu falei pra vocês, nós falamos de uma pessoa de cor e pro canal da gente, pode falar que é racismo, né? É um negão também, né? Como o negão aqui, André, desculpa aí nós falar, mas é um negão. Mas é um negão assim, a gente carinhosamente falando negão. Não tá falando assim como racismo, no carinho, ó, pitando. Isso. E o João é um negão fortão, esforçadão. Mas é estranho, ele morreu há um tempo e ele ainda continua aqui. Por que não reencarnou? Eu acredito, Jennifer, porque ele não reencarnou e porque não conseguiu... Jéssica, desculpa. A Jennifer Jennifer tá é em minha casa. filha. Porque ele é um cara servente. É um cara que está auxiliando os outros mortos que estão aqui, não acreditando que morreu, estão desorientados. E ele é um cara aberto para isso. Então, permitindo ele ficar, tipo qual tá o André hoje, orientando as pessoas e dando conhecimento. João da Silva se tornou um orientador desse plano aqui, porque É o perfil dele, né? é o perfil dele, é um cara, ele não é um cara evoluído, um cara que estudou, mas é um cara que era a mão de obra certa, não é um cara que você põe num lugar para trabalhar e ele é preguiçosão, come um balde de comida e tem uma preguiça, não, é um cara o tempo todo barriga vazia e cheia, ele era para tudo, então, e é um cara assim, orientador daqueles que sentem dor, sente frio, a essência da vida, a vontade de comer uma carninha cozida, esse tipo de coisa. E ele acaba acalmando eles, então colocou ele aí, como o André tá aqui hoje, e ele também tá. E aí as pessoas falam de pessoas de cor, assim, com esse tipo de coisa, entende aí, esses caras, essas pessoas, são as melhores pessoas para diferenciar a vida das pessoas. É umas pessoas assim que procuram conhecimento, estudar. Ele é o cara o cara é bilíngue, o cara fala alemão. Fala aí em alemão pra eles aí. Willkommen in Friedhof, Colônia. Aí, tá vendo? Das ist wunderbar. Aí, ó, nosso amigo André hoje. Ich heiße André. Ich arbeite in Cemitério em Friedhof, Colônia. Aí, o nosso Willkommen. amigo aí, André. E hoje, pessoal, conhecemos o André hoje, tá? Isso aqui não é nada montado, André. Cada momento que a gente tá com o André, né, tá surpreendendo a gente. Nós tá admirando o cara. O cara é show, certo? Nós mora aqui um pouco longe, mas sempre vai vir visitar nosso amigo agora. Às vezes nem pra filmar, mas pra tomar um café, pra conversar um pouquinho. André um dia lá em casa. Familiarizar, né? Gostamos de café, hein? Então, Ich drink coffee. aí. E a luz da capela Não acendeu. não acendeu, mas deu um vulto ali, ó. Quer ir lá? Bora lá, Vamos né? lá, passou ali, ó. Passou. Na verdade, e a luz, ó, nada. Tá até enganando o André. Não falando nada. Você faz as suas orações aqui, ô André? Tá uma marquinha minha aí, ó, todo dia de manhã. Você vem, É o meu canto aqui, ó. você vem, faz suas orações, agradece, como costume. Esses hábitos que você tem, a sua família é religiosa? Seguia Eu hoje sou servo de Deus na congregação cristã, velho. Então você é o cara que fica do ladinho direito da igreja e as mulheres do lado esquerdo? Isso. Minha sogra é dessa igreja, aquela cinza, pessoal. Isso. Que as mulheres colocam o véu lá, sabe? Tem muito respeito, uma doutrina muito como que é? A doutrina dessa igreja, eu não tenho costume, né? Mas são uma doutrina conservadora. É uma doutrina assim. A vida de todo mundo, com os erros, com os defeitos, com os seus pecados, não tem nada a ver com eles. Ele recebe a doutrina lá do pastor, o conhecimento do pastor, e eles aprendem muito com a vida. E aqui fora da igreja, eles são umas pessoas normais, mas porém, controladas e observadoras. Por quê? Eles sabem a doutrina que ele aprendeu, eles sabem o que ele conheceu, o que ele estudou, então eles sabem limitar. E é uma doutrina que tem muito a ver com a questão muito forte espiritual. Eu estudei magia,
estudei teologia para poder conhecer um pouco da Bíblia, então eu estudo bastante. Na verdade, eu sou um cigano bruxo. Aí quando as pessoas falam, bruxo não é que faz maldade. Bruxo é assim, tem um mago e tem um bruxo. Mas por que o bruxo? Eu sou um cara que eu faço. Se você pedir o bem, eu vou fazer o bem. Se você pedir o mal, eu vou fazer o mal. Eu vou carregar um pouco de culpa fazendo o mal. Sim. E eu entro na lei do retorno, para todo mundo entender quem faz o mal entra na lei do retorno. Ah, tá, eu não sou cobrado hoje, lá na frente eu acumulo débitos e dívida e posso ter uma morte triste, uma morte ruim, eu posso sentir uma dor muito grande em vida. Tipo assim, a gente que faz maldade, a gente que faz coisa ruim, às vezes o cara falou, quero que o cara morra, às vezes você pedindo a morte dele é desnecessário de fazer. É o ditado, né? Você planta, colhe. Planta colhe, quem manda lá em cima, lá quem sabe o que vai acontecer com a gente. O destino da gente, só Deus mesmo, só Deus sabe essas diferenças. Às vezes a pessoa carrega umas enfermidades malignas, uma coisa, pede pra Deus, só o cara lá vai livrar você disso aí. Muitas vezes o cara vai livrar você, você não precisa ter crença, mas senta aqui e faz igual o André, ó, cantinho dele tá até marcado o joelho dele, senta aqui e faz uma oração. Aí fala assim, o que tem aqui? Tem como que chama isso aqui, André? Púlpito, tá vendo? Não estou meio leigo no negócio, acabei falando aqui. E tem isso aqui, o André senta aqui, faz as orações dele, do modo dele, do conhecimento dele, só que ele é evangélico. Aqui é uma capela católica, né, André? Deus não tem discriminação. Então, e Deus é um só. Tá vendo? Deus não tem placa. Isso, para Deus não tem. E ele é evangélico, ele é da congregação cristã do Brasil. Me sinto bem na congregação. É diferente. Sou bitolado. não sou fanático, deixo bem claro isso, eu abraço todas as religiões, eu respeito assim, Deus e Jesus quando veio à Terra, é até interessante quem está assistindo. Sim, sim. Ele não carregou um banner nas costas dizendo, eu sou da igreja tal, me sigam essa placa. Jesus quando veio à Terra, ele não fez isso. Então as pessoas, o homem que criou isso, placa e segmentos religiosos. Verdade. Então eu tenho essa forma, me perdoe quem estiver assistindo, for da mesma religião que eu. Sim. Mas a gente é livre, tem um livre-arbítrio por isso. Deus deixou na Terra o livre-arbítrio. Então Deus, ele é um só. Ele não tem placa, ele não diz nada que você tem que ir lá no céu, você vai entrar em determinado corredor que está aquela placa daquela igreja, ou aquela outra. Eu não discrimino ninguém, respeito a todos e creio em Jeová Deus, que é o Pai de Jesus Cristo. Aí que tá. Só O André acabou de confirmar pra gente que ele não é fanático em religião, não tem fanatismo. Pessoas que viram o evangelho, criam um fanatismo, que ele discrimina o macumbeiro, discrimina o espírito, discrimina todo Tanto que eu moro aqui na capela católica. Aí que tá, ele tem uma mãe que tem um conhecimento católico, tem conhecimento espírita, que se torna praticante, no modo dela lá, e ele é filho. Mas ele tem um segmento evangélico. Ele é um cara que... Tem quanto tempo você já está nessa sua religião? 2018 no UST. 2018 ele é batizado, então ele tem 3 anos que prega o evangelho. Mas se o cara tem uma cabeça boa, uma cabeça positiva, uma cabeça centrada, ele pode começar do ontem. Ele só vai atrás de conhecimento e orientação de Deus para entender onde ele vai parar um dia. Porque amanhã ele vai morrer pelos pecados dele e vai se provar pelos pecados deles. O pecado da gente, ele nasce com a gente. Mas nasce do pecado e morre do pecado. Então não tenta fugir por uma religião e acha que você não vai fugir do pecado. Você foge, não, você não foge. Você vai ser cobrado de um jeito. Mas tem várias formas de ser cobrado. Eu não sei como vai ser a punição de Deus. Se vai doer, se vai matar, se vai pôr de castigo. Eu não sei, isso é um mistério para todos nós. Mas desde quando ele fazer o que é bom para ele faz o que é bom para nós, faz para todo mundo. O próximo, porque com doutrina, conhecimento, jamais que ele vai lá praticar um assalto, roubar um dinheiro, roubar um carro, porque ele não está com a mente poluída, ele não está com a mente perturbada, ele está a mente ocupada numa crença, uma religião que ensina um caminho bom para ele. Então é assim, pessoal, vocês seguem um caminho bom para todo mundo, acho que é melhor fazer um pouco. O André é um exemplo de tudo, um pouquinho de tudo, ele é um pouco de tudo pra gente, certo? Serve pra gente com conhecimento, orientação, religião, faz as orações dele numa capela, que não se sabe se é católica, se é protestante. Ele não sabe. O que importa é adorar a Deus. Os judeus é protestante, né? É que nós estávamos comentando sobre Adventista. O Adventista, a minha filha falou, o que é Adventista? É o quê? Aí, se você procurou, o Adventista é protestante, ele é ligado ao judaísmo, né? Eles têm o mesmo segmento. E eu fiz encontro de casais
do Adventista. É, então, Maravilhoso. o mesmo costume, né? Maravilhoso. Aí- Não tem. Não tem. Não, porque eles não trabalham sábado, tem também a forma de doutrina. Não trabalha Aí eu falei sábado. pro pastor, eu acho engraçado a gente ter essa questão de não poder participar, porque lá onde nós fizemos o encontro, só falava de Jesus Cristo, aí onde veio o entendimento. Eu perguntei pro pastor assim, o Jesus Cristo que fala lá é diferente do Jesus Cristo que a gente prega aqui? E aí? Eu vou embora. Deus abençoe. Não Entendeu? quer, não quer. Aí saiu, porque se você fala de Jesus Cristo que eu saiba, é só um. É só. Jesus Cristo é Eu, Jesus ó, Cristo. eu vou falar Não pra tem você. diferença, ele é o amor, ele é a virtude, ele é a vida, é a misericórdia, é a empatia, É isso. se colocar no lugar do outro. Isso é Jesus. Ó, Você faz isso, você carrega Jesus. Eu era moleque, eu ia pra igreja, mas eu ia pra comer lá um pãozinho com o mano dele e um chazinho que eles faziam à tardezinha. Eu gostava, aí chegava no banco lá, eu dava uma cochilada lá, e dormia, dormia até no colo da minha mãe. E via assim, eu não sei se você lembra quando você vem pequeno, as luzes da rua, tipo aquela luz assim, fica diferente no olhos da gente. A gente vê a luz diferente, com aquele sono, aquele cansaço. Vai passando. Vai passando, e correndo na frente da mãe, dos pais, e o mãe pra trás, e brincando, jogando pedra no um, né? Era minha infância foi assim, quando eu era evangélico, eu fui evangélico. Minha mãe era evangélica, minha mãe morreu, tem 17 anos, ela era profeta, ela tinha um dom de revelação na igreja. Aí esse dia estava comentando que os evangélicos têm uma língua de falar e amar, essas coisas, e eu entendi que essa língua, ela não tem tradução, ela não tem conhecimento, mas é de cada um essa língua. Ah, Deus está falando comigo. Aí tá, Deus fala com você nessa língua, ela não tem tradução, não tem tradução. A própria pessoa que faz a língua, ela não consegue traduzir, mas ela entende uma mensagem que ela recebeu no subconsciente dela, que Deus falou com ela, ela passa para você. Muitos acertam essas mensagens. Muitos assim, quando o cara é um cara que ele sabe controlar as mensagens que ele está recebendo para passar para a pessoa, dá certo. Quando a pessoa começa a querer ter fama, querer ser famosa, querer ser conhecida, ela já perde o canto, ela já perde o dom, ela não tem mais a capacidade de receber, ela parece que está inventando aquilo ali na hora. Aí as pessoas falam, puta, aquele cara bom, dom de revelação não é para qualquer um. O profeta ele foi escolhido por Deus. Deus escolheu os profetas. Aí os profetas eles têm que trazer as mensagens, eles são mensageiros de Deus. Eles têm que trazer as mensagens exatas. Aquilo que ele vai evitar de acontecer. Por exemplo, você está correndo, você pode morrer de infarto, ou sua mulher pode separar, ou sofrer uma. Então Deus vem trazer uma mensagem para poder você tentar corrigir isso que aconteça. Ou você vai esperar acontecer, então você fala, Deus falou comigo e eu não corrigi. O cara fala assim, puta, eu tive um sonho. Eu sonhei que aconteceria, vai acontecer isso com você. Aí você corre e corrige isso aí. Aí se você não respeitar o sonho que aconteceu, eu acredito que o seu sonho não vale mais nada depois que aconteceu. Você falou, eu acredito que eu sonhei que você ia morrer, e o cara morreu, ele morreu. Eu falei, mas se você sonhou, você não avisou. Se a gente tá, você sonhou e vem contar depois do acontecimento, não é um sonho, não é uma revelação. A gente já não vai acreditar mais em você, você tem que contar antes, para poder correr, fazer alguma coisa, fazer uma defesa, fazer um banho, fazer uma oração. Aí eu vou brincar, aí é inveja. É inveja. Enquanto morra mesmo. Vamos lá dar. Legal, aqui já ficou. Ó, aqui chama, como você falou, a cruz de Ipanema, né? Isso, a história daquelas cruzes que estão ali expostas. E essas cruzes eram fundidas lá em Araçoiaba da Serra. Tá aqui, ó. Araçoiaba da Serra, elas eram fundidas lá e vinham de carroça. De carroça. Pra cá. Quantos quilômetros andava pra chegar aqui? Aqui tem um painel. Esses nomes são os dos cruzes que estão lá na parede expostos. Aqui tem a época, a data de nascimento e a data de falecimento. Aqui já tá. Tem algumas, né? Porque aqui, ó, tem 3 cruzes que estão sendo esquecidas. Tem essa aqui, ó. Uma escrita nossa falou pra mim usar o meu dom e ir lá nas 13 almas do Joelma para descobrir o nome deles. Eu falei assim, é um desafio que aí? Eu achei que é um desafio. Você falta no Torinho, vai estar no centro de manhã e vamos lá, porque eles estão enterrados no cemitério. É Vilopina, né? Nas 13 almas. É uma Vilopina, né? 13 almas, né?